Olá, axé para quem é de axé. Nesse nosso bate-papo hoje, nós vamos falar sobre as políticas públicas de Embu das Artes para os povos tradicionais de matriz africana. Aqui na nossa cidade, nós criamos a Assessoria de Promoção da Igualdade Racial, ainda em 2007, e recentemente criamos a Assessoria dos Povos Tradicionais de matriz africana, e o objetivo dessas assessorias é fomentar a articulação dos povos tradicionais para a valorização da sua organização religiosa, cultural, social e econômica. Para isso, a Prefeitura de Embu das Artes estreitou o relacionamento com os terreiros, com o movimento organizado para a doação de uma área de 15 mil metros para a produção dos utensílios e produção dos grãos e dos animais necessários para o ritual religioso dos povos tradicionais. Também formalizamos, junto com os povos tradicionais, um conselho específico dos povos tradicionais, que tem por objetivo a elaboração de uma política pública de valorização. Nesse sentido, já temos vários resultados, como a própria doação da área. Também elaboramos uma cartilha de orientação, de regularização dos terreiros, no combate a toda forma de discriminação, o reconhecimento dos terreiros como espaços legítimos, como territórios sagrados para a organização e a manifestação religiosa e cultural dos povos tradicionais. Então, nós temos avançado muito na nossa cidade em relação a essa política pública. Nós sabemos que a elaboração de políticas públicas num país que tem um histórico de muitas décadas e séculos de ditadura, um país que tem mais tempo de trabalho escravo do que de trabalho livre, remunerado, é extremamente difícil, que a sociedade ainda é muito preconceituosa, racista e discrimina qualquer forma de manifestação cultural e religiosa que não seja a tradicional. A tradicional é elitizada, digamos assim. Então, portanto, nós aqui na nossa cidade, nós temos avançado. No final do ano passado, nós criamos uma lei para mudar todas as denominações, tanto de equipamentos públicos, não tínhamos nenhum, mas deixamos isso na lei, como também nomes de ruas e avenidas que fizessem homenagem a qualquer pessoa do presente ou do passado que cometeu crime de lesa humanidade. Tortura ou mesmo escravidão, os bandeirantes, por exemplo. Então, nós aprovamos a lei já está em vigor, então a partir do ano passado para frente não se faz mais nenhuma homenagem a qualquer tipo de pessoa que tenha cometido esse tipo de crime, e as ruas e as avenidas que tenham um nome que prestou homenagem a essas pessoas, nós vamos convencer a sociedade aqui em Embu das Artes sobre a importância dessa mudança. E esse é um momento importante porque você politiza. Nós, gestores, militantes de direitos humanos, nós não podemos ter medo de enfrentar esse tipo de conflito. É fundamental que a gente tenha essa clareza. Os governos, principalmente, cumprem um papel pedagógico fundamental. Aqui na nossa cidade, nós tivemos um conflito com a comunidade evangélica e fizemos toda a discussão, o respeito, num evento de lançamento, por exemplo, do Conselho dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Eu, como prefeito, até pelo meu histórico, eu cantei um ponto de Umbanda e o pessoal gravou e espalhou nas redes sociais. Isso foi parar na comunidade evangélica e eu recebo uma vez por mês os pastores na minha sala para a realização de um culto aqui que eles pediram, isso já tem 8 anos, e eles colocaram isso na pauta. E eu, como gestor, enfrentei isso com a maior serenidade e convicção, que o governo, o Estado é laico, mas o Estado ser laico não significa virar as costas para as manifestações religiosas. Por exemplo, o Estado ser laico significa que ele tem que garantir espaço
para todas as manifestações religiosas. E os povos tradicionais, eles não se prendem apenas ao aspecto religioso. Esse é um outro aspecto, engano que as pessoas, quando pensam em povos tradicionais, pensam no pessoal de terreiro, de umbanda e candomblé, e quando nós sabemos que os povos tradicionais têm uma luta muito mais ampla. É pelo seu direito de ter no seu território a sua manifestação política, econômica, social e cultural. E é isso que muitas pessoas ainda não entenderam o objetivo dos povos tradicionais. Então, eu aproveito esse nosso bate-papo para pontuar essas coisas. A necessidade das políticas públicas, os municípios avançarem na implantação de leis que garantam uma institucionalização dessa política pública, que nós sabemos que é difícil. E depois a criação de órgãos internos nas prefeituras para que isso seja transformado em política de Estado e não apenas política de um governo. Quando se transforma isso em lei, você está garantindo que isso vire política de Estado. E o outro aspecto é garantir espaços em parceria. Aqui, por exemplo, nós temos um outro projeto que é a cessão de uma área pública que tem uma cachoeira aqui numa região chamada Ressaca, onde as pessoas religiosas dos povos tradicionais possam ir lá e fazer suas oferendas. Nós sabemos que tem toda essa preocupação da dimensão ambiental, mas é também uma oportunidade de dialogar com a comunidade do entorno, ou seja, os moradores de entorno e com os próprios religiosos de matriz africana, o que é possível fazer para dar um tratamento ambiental, e garantir a manifestação religiosa e, ao mesmo tempo, você garantir a preservação ambiental. Ou seja, é um desafio, porque tudo isso é novo para todos nós, para a sociedade brasileira em geral. Então, eu finalizo colocando isso para vocês, da importância dos governos assumirem isso como política pública, porque nós temos uma dívida, o Brasil tem uma dívida histórica com os nossos irmãos que foram trazidos à força da África, e o país, o Brasil é único. O Brasil, com essa configuração religiosa, cultural, ele é um país único. Um outro aspecto que eu acho importante, que é a questão da segurança alimentar. Nós estamos comprando tanto para o Banco Municipal de Alimentos, para o restaurante popular, como para a merenda escolar, produtos aqui do Vale do Ribeira, a região do Vale do Ribeira, todo mundo já ouviu falar, dos quilombolas. Uma maneira também de valorização da produção agrícola desses povos tradicionais, dos quilombos, e garantir aqui na cidade uma alimentação saudável, sem agrotóxico. Ou seja, não existe um aspecto apenas que resolva esse enfrentamento da discriminação existente ainda no nosso país. Nós temos que elaborar e colocar em prática as várias políticas públicas de maneira articulada, porque só assim no Brasil, no estado de São Paulo e mesmo aqui em Budas Artes, em todos os estados, nós vamos conseguir avançar e garantir para os povos tradicionais de matriz africana o seu direito, o direito de ser. E o direito de ser dos povos tradicionais, ele deve acontecer nos seus territórios. Nos seus territórios, território nacional, nos estados, nos municípios e em seus territórios sagrados, que é um conceito extremamente interessante que aqui em Budas Artes está nos fazendo pensar nas outras políticas públicas, a importância da territorialização para a implantação de todas as políticas públicas. Um grande abraço, um maravilhoso Fórum Social Mundial e axé para todos vocês.